Olá, pessoal! Bom, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre algumas correções do Sebrasp em 2021. Mesmo não sendo aqui os textos que eu vou mostrar para vocês, de repente textos específicos da área de vocês ou assuntos que interessam somente a área de vocês, etc e tal, a questão não é essa, gente. O nosso foco é o olhar sobre a correção. Inclusive, essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças do turma de redação concurso do primeira turma, é que os alunos têm um aproveitamento muito alto porque a gente é detalhista em relação ao procedimento, não é? A gente não fica tão assim, vamos nos ater a conteúdo. Cara, conteúdo você tem que estar preparado para escrever sobre tudo. Mas você precisa escrever bem, tá bom? Porque o procedimento lá que vai acontecer na mão do corretor é o que mais interessa. E preste atenção, por mais que a gente já tenha falado deste assunto, sempre tem uma coisa nova que a gente acaba descobrindo, tá? Bom, você sabe que a banca vai nos avaliar em apresentação, macroestrutura e micro. Então, gente, 2020, eu vou pegar aqui 2020 e 2021 para fazer para você um painel, né? Apresentar um painel das correções do Sebrasp. Então, eu vou pegar aqui em 2020, não é? Concursos que foram chamativos, mas vou pegar o último, vou pegar, por exemplo, Cefaz AL, as correções Cefaz AL, foram correções, de certo modo, volumosas. Eu tive muitos alunos que participaram desse concurso, um aluno ficou em primeiro lugar aqui nesse concurso e tal. Em 2021, a gente já teve, né? Só que aqui, veja bem, 2020 a amostragem era muito pequena, porque vocês sabem que os concursos pararam em março. Tão logo foi decretada a calamidade pública, né, estado de calamidade pública, houve uma parada aí geral nos concursos, né? E nós chegamos a 2021 com alguns concursos acontecendo em 2021. Tivemos aí concurso Codevasf, né? Isso falando de Sebrasp, né? E tivemos também o TCE do Rio, que seria um concurso mais volumoso. Então, estou pegando aqui dois universos, uma área de controle, outro aqui da área fiscal. A gente teve um concurso aqui também que aconteceu, que foi o da PRF, né? Que aconteceu aqui, que também teve um volume interessante. Mas no concurso da PRF houve a mão leve do examinador, naquele concurso de trás, tá bom? Lá naquele concurso. Então eu não vou contar muito a PRF aqui, e ela não me trouxe muitos mistérios, não, tá? A Cefaz AL foi mais interessante. Então vamos lá. E o TCE do Rio acabou nos ajudando a desvendar muito do que aconteceu com a correção da Cefaz AL. Vocês vão entender o que uma coisa tem a ver com outra, Júnior. Vocês vão entender bonitinho aqui. Gente, atenção. A banca se concentra, ela divide, não é, a avaliação em apresentação macro e estrutura micro. Falando uma linguagem mais popular aqui, a apresentação cara do texto, não é, carinha do texto, macro conteúdo e sua forma de distribuição, não é, na discursiva, microgramática e vocabulário, tá certo? O que pesou mais, né? O que foi a tradição, o que foi mais exigido, o que foi menos exigido. A tradição sobre a macro permanece com as mesmas dicas que a gente deu para 2020, tá bom? Sobre a estruturação do texto. A micro foi a parte menos exigida. Os caras foram até, assim, bem tranquilos. Aí até alguém falou assim, poxa, mas eu tive 20 erros na minha peça. Sim, mas sua peça tinha 40 erros gramaticais, não só 20, né? Então, por exemplo, teve redação que eu saí apontando para os alunos, olha, não foi só isso aqui não, na fase recursal, você teve muito mais erros do que isso, né? Eu falo aluno, gente, não é aluno do curso que fez a preparação conosco, mas eu chamo aluno, até o aluno da área recursal, o aluno que me assiste nas redes e tal, também chamo tudo de aluno, tá? Passou no concurso de servidor público, por enquanto é aluno. A apresentação foi o que teve mais exigência. Eu vou começar deste assunto aqui, por mais que ele seja bobo, você precisa rever, ver e rever este assunto, tomar nota, porque a gente descobriu algumas situações que a gente não tinha descoberto na Cefaz AL. Você sabe que a apresentação é a cara do texto, não é? E por mais que a gente entenda, é letra, parágrafo e margem, a gente vai tentar matar algumas charadas. Por exemplo, no concurso da Cefaz AL, havia 2 estudos de caso. Estudo de caso 1, estudo de caso 2. Curiosamente, o mesmo examinador que analisava que o estudo de caso 1 ia analisar a apresentação do estudo de caso 2, ele dava notas diferentes. E às vezes a gente notava, não tinha nada que respaldasse aquele comportamento, tá certo? Que pudesse indicar por que o examinador
deu nota diferente para a pessoa com a mesma letra, a mesma forma de indicação de parágrafo, o mesmo respeito à margem, etc. E aí nós descobrimos com o material que a gente transformou aqui em objeto, né, de análise do TCE-Rio. Sim, por que a gente faz isso? Porque existe a fase recursal. Por exemplo, o TCE-Rio, né, em termos de recursos prontos, eu fiz muito pouco recurso. Eu lembro, a banca deu bastante tempo até, mas eu não me interessei. Pela maior parte dos recursos me chegaram pelo simples fato de que realmente não teria um recurso. Né? Começa por aí. A notícia é ruim, a gente dá essa notícia para o aluno, mas sinceramente falando, né, teve essa questão. A outra questão que teve, né, houve um volume muito grande de material aqui, porque o TCE tinha muitas discursivas, ele não tinha só 2 estudos de caso, ele tinha muitas discursivas. E aí nós matamos o segredo de algumas discursivas ficarem nessa situação aqui, e aí, naturalmente, cotejando, né, o que aconteceu na Cefaz AL com o TCE e Rio e conversando com corretores. Sim, porque os corretores são recrutados para fazer correção. Então, você fala, olha, me explica claramente o que aconteceu aqui que vocês tiraram nota, né? Ou que colegas de vocês tiraram nota. Ah, isso aqui é uma questão muito simples. Então a gente, opa, é isso. Faltou. Gente, é detalhe, mas que faz sentido, tá exatamente no item avaliativo, tá bom? Então, tome nota, acompanhe com calma, é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, por exemplo, os recursos em que eu ganhei deferimento, né, para os alunos ali, ajudei os alunos a conseguir esse deferimento, a parte de apresentação eu não consegui nenhum, tá? É difícil, é muito raro a gente conseguir. Portanto, não é bom errar isso aqui. Isso aqui não é bom errar. Esta parte aqui é a parte em que eu me saio mais feliz, por quê? Porque os alunos, naturalmente, sabem desdobrar bem os seus textos no curso, conseguem uma progressão temática respeitável, não é? E, naturalmente, se você, desde o concurso da PRF, eu venho falando, né, o último concurso da PRF que aconteceu lá no edital 2019, aliás, o último concurso da Polícia Federal, Ministério Público da União, pronto, foi 2018, que eu venho falando, né, sobre algumas questões estruturais, né, da macro distribuição do assunto, que perduram, eu falei, a tradição se mantém até hoje, tá bom? Na análise dos examinadores. Aqui vocês vão ver que nos meus comentários eu não vou mudar muito o meu comentário sobre isso. E aí eu vejo o quê? Que às vezes você tem uma macro de excelência, você tem lá 10 erros gramaticais, o cara localiza 5, 4, ou você conseguindo total entre essas duas partes aqui, às vezes, eu tenho 5 erros gramaticais, e o examinador nem anota, porque tá tão bem escrito que ele não fica preocupado com o que ele vai chamar de erro a menor, tá? E sempre tem, tá, gente? Sempre tem. É muito raro uma discursiva em que o aluno tirou nota total que ele não tem um erro gramatical, sempre tem. Eu, às vezes, meus exemplos aqui, que eu vou fazer uma modificação ou outra, eu esqueço de corrigir determinado item, fica ali, na hora que eu estou lendo, eu falo, olha, tem um erro aqui, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, vou falar sobre essas questões da apresentação, é importante que item a item. Primeiro, letra. Tem muita coisa a falar sobre letra. Como eu disse para vocês, no concurso da Cefaz AL 2020, né, para o mesmo redator de 2 textos, havia notas diferentes, certo? Simplesmente notas diferentes na discursiva. E isso fazia com que a gente recorresse. Mas vamos tentar entender alguns detalhes que foram importantes com relação à letra. Pessoal, cuidado com o desenho da letra. Tá? Vocês vão ver que em uma discursiva eu vou discutir vários assuntos. O que é o desenho da letra? Por exemplo, você pode escrever letra cursiva, como está aqui nessa discursiva que vocês estão vendo. Pode ser letra de forma, tá certo? Pode ser letra palito, como está aqui, né, na anotação do meu nome. Não interessa. Agora, o que não pode é isso aqui, ó. Tem aluno que inova, né? Ele inova o grafema. Não, de jeito nenhum, tá? Tem aluno que escreve muito tombadinho, ele dobra até o corpo, isso acontece muito com a má postura, né? Eu viro a folha, assim, ou mantenho a má postura do braço ou a má postura do corpo mesmo, eu viro o corpo todo. E ou escreve tudo assim, né? Ou tudo muito tombado para um lado, o outro. E, infelizmente, isso gerou muito problema para as correções do TCE Rio. Na Codevasf também a gente viu esse mesmo problema acontecendo, tá? Então, não inovem a letra. Faça uma letra dentro do possível, assim, o mais próxima dos grafemas originais.
Outro detalhe, né? Gente, a gente chegou na época da letrinha minúscula. O que está acontecendo com o pessoal, né? Da letra mínima. Não, cara, tu tem que pensar que quem vai corrigir a maioria usa óculos, tá? Como eu uso. E isso é dramático, tá certo? Tem examinador que deixa passar, mas tem examinador que não, tá bom? Então isso é um detalhe também interessante. Outra questão importante, gente, quando a gente fala em desenho de letra, isso acontece muito com quem não faz rascunho. Quando você faz rascunho, você consegue calcular o tamanho, as dimensões do seu texto em relação às margens, né? Quando você não faz rascunho, você tem que fazer manobras no que você está escrevendo. Você aperta a letrinha para caber, tá vendo? Ou caber naquela linha que dá preguiça de fazer a separação silábica. O examinador percebe a diferença da dimensão de uma letra para outra, né? Você vem escrevendo de um jeito, daqui a pouco tá apertando, apertando, apertando. O que acontece? Vai perder nota, não tem jeito não, tá bom? Você vai perder nota, tá? Então isso é um detalhe importante, você vai perder nota. O que a gente mais notou em relação à letra, e nós matamos algumas charadas, gente, o forçar a barra do grafema, tá certo? Quando você realmente fica forçando o grafema. Não é o errar, dar um risco e escrever. Você pode fazer isso várias vezes. Você pode riscar uma linha inteira, né, um parágrafo inteiro, não tem problema. Veja, você riscar e escrever o correto em seguida, não use parágrafo, né? Todo mundo já sabe disso. Mas cuidado quando você fica, forçando, ou quando a caneta, isso foi até dois corretores foram bem taxativos em falar isso, né? O aluno tem uma caneta e solta muita tinta, vai dar diferença de um grafema para outro. Não, gente, compra uma Bic decente, tá certo? E tenha certeza que ela vai funcionar bem. Teste lá no rascunho, funcionou bacana, vai fazer sua redação. Mas que bobeira. Olha, concurso público não é bobeira não, é coisa séria, né? O que você quer, todo mundo quer. E essa regra é do Sebrasp. Então, ele vai ser chatinho com você. Forçou a letra, vai ter problema, ó. Nós temos aqui grafemas forçados, tá vendo, ó? Mas só por causa disso, só por causa disso. Mas isso aqui não tem problema não, né? Quando você dá o risco e escreve correto. Você pode fazer isso quantas vezes você precisar fazer, não haverá problema. Não pode ficar forçando a letra, tá? Isso é um detalhe muito importante. A gente custou manjar que o problema era esse, e era esse mesmo. A gente fez tanto levantamento, reviu as provas do TJPA, provas da Cefaz, AL, e às vezes eu demoro a confeccionar uma aula porque eu estou estudando, cara. Exatamente, estou levantando tudo que é material que eu tenho, porque eu fico muito brava. Às vezes o aluno tá lá, a gente vê que tá tudo bonitinho, dá para o cara ler, por que ele não leu aquela discussão? Por que ele tirou nota de apresentação do aluno, que é uma nota difícil de recuperar, né? E aí você vai descobrir, não, poxa, era isso que faltava. Então, cuidado. Outra coisa, gente, o sobrescrito, aquele morrinho que você, né, levanta ali, tá certo? Na hora que você tá fazendo a composição. Que tristeza esse sobrescrito. Infelizmente, eles tiram ponto, sim, em apresentação ainda por cima. Tá bom? Não faça isso. Mas se eu já estiver passando a limpo, aí você faz oração, tá certo? Para o cara não, né, desviar o olhar dele, focar só o positivo, ser grato por estar lendo o seu texto, aquelas coisas todas que a gente aprendeu aqui, que também fazem parte. Porque senão eles vão tirar ponto, sim, tá? Eles são danados, eles tiram ponto de sobrescrito, sim, certo? Quando você sobe aquele morrinho para fazer encaixar. Então, ali infelizmente, é uma situação que não tem cura. Bom, aqui está uma situação que eu falei para vocês, que era a situação sempre que deixava a gente em dúvida. E nós matamos uma questão aqui importante. Veja só, quando o examinador vai corrigir a discursiva, ele corrige a apresentação, você já sabe que a lei respeita a margem de indicação de parágrafo e estrutura textual, a organização das ideias em texto estruturado. A estrutura não pode estar comprometida. Olha que coisa interessante. Isso aqui foi a questão 1 de um aluno, mas ele tinha tirado total em apresentação nas outras todas, né? TCE lá havia 3 questões, mais uma peça técnica, e ele com nota total em tudo, mas nessa daqui não tinha explicação, tá? Por que aconteceu isso? Vocês vão ver que praticamente não tem rasura. Lendo a parte interna do texto dele também não. Ele trabalha com o número de parágrafos correspondente ao número de itens temáticos que a banca havia proposto, né? É uma letra fácil de ler, tá? Eu não vejo grandes problemas, mas
né, na hora que você leva o pessoal da correção, aí eu falei o olhar da correção. Olha isso daqui, olha isso aqui. E aí eu fui fazer uma comparação com 2 alunos da Cefaz, do AL, né, o que tinha acontecido, e a situação era muito parecida. Sem querer, o aluno encosta a caneta aqui. O que acontece? Aparece um ponto final. O ponto final é encerramento de período. Isso aqui é um problema estrutural e grave. Olha, e grave, não é? Eu com esses 20 anos de experiência, eu sei que é um problema estrutural grave, mas não me chamou a atenção para que isso fosse um erro estrutural que pudesse, poxa, o examinador... Não, o olho de águia do examinador estava na primeira linha, não é? Não tinha como ele não visualizar isso, tá? Então, cuidado, caneta soltando tinta, encosta a caneta, cria um sinal gráfico, não é, que atrapalha a estrutura. Você tem que ficar bem esperto com isso, tá bom? Então, são esses detalhes. Outros detalhes, né, que eu volto aqui a falar para vocês. Pessoal, indicação de parágrafo. Cuidado, olha só, cuidado. É o que também uma coisa que eu, como professora, às vezes fico um pouco irritada porque eu falo tanto sobre isso, né? Ó, isso aqui tem que ser generoso, pelo amor de Deus, né? Entrar aqui, ingressar para dentro do parágrafo com um bom espaçamento, fazer uma tabulação decente. Tá certo? Júnior, qual o espaço? Não tem uma regra, cara, tem que ser visível. Isso aqui tá muito coladinho. Se você olhar aqui, no examinador olha e fala, não tem uma boa indicação de parágrafos, muito coladinho com a margem esquerda, de jeito nenhum, tá? Ultrapassar a margem direita, nunca, nunca. Realmente os examinadores estão chatos. É uma ou outra discursiva que eles deixam escapar, mas a maioria não vai não, tá bom? Então, muita atenção. E a questão também, gente, dessa letra A aqui, dessa bendita letra A. Tem examinador que não esquenta a cabeça, tem examinador que tira nota de grafia, tem examinador que simplesmente vem aqui, desenho não corresponde à legibilidade original. Não é? Isso aqui é letra maiúscula. Eu sei que tem gente que escreve maiúscula assim, ó, mas faz aquele triângulo cortadinho, é mais seguro, tá bom? Bem mais seguro. A outra questão, né, que também não pode, mas não pode de jeito nenhum. Olha só, não pode responder dessa forma. Ah, mas são 3 perguntas, eu quis responder 1, 2, 3. De jeito nenhum você vai ter problema, tá bom? Ah, então eu não posso, por exemplo, numa enumeração, Júnior, trabalhar com, tipo assim, tem que transformar em texto, não pode. Eu vou mostrar aqui, olha só, o problema de uma peça, não é? Que o aluno também fez esse tipo de situação aí. Não pode. Então vou mostrar para vocês aqui, né? Para ficar aqui, cheguei. Não, cheguei aqui a uma peça que eu quero comentar, né? Sobre a questão do ponto final. Por exemplo, as peças de natureza técnica, o Sebrasp tem feito uma inovação em algumas peças que ele vai estruturando essas peças por subtítulos. Os alunos têm que dar subtítulos, que a banca já deixa pronta, é só transpor para a discursiva, né? Aí o aluno vem e coloca ponto final no título ou nos subtítulos. Não, a gente não usa ponto final no título, isso é um erro estrutural, tá, pessoal? Que vai incidir sim na nota de apresentação, tá bom? Então não pode. Mas a peça que eu queria mostrar, acho que é essa aqui. Isso, essa daqui, perfeita. Não é a mesma coisa, olha só. O aluno colocou o título, não fez aqui o recuo, tá certo? Não fez a tabulação para dentro, né? Soltando aí, indicando o parágrafo aqui na construção desse título, ainda usou ponto final, de jeito nenhum, tá? É nota difícil de a gente brigar por ela depois, tá bom? De jeito nenhum. Outra questão também importante, olha só, aqui o aluno respondendo tudo na forma de incisos, né? De jeito nenhum, a gente não faz esse tipo de construção. Realmente tinha lá na peça que foi proposta para o TCE do Rio, uma das peças, havia uma situação de achados, né? Então os caras enumeraram lá na discursiva, no enunciado da discursiva, mas eles enumeraram esse 1, 2, 3, 4 aqui, lá. Você não tem que copiar do jeito que eles enumeraram, era realmente transpor para o texto. Realmente, mas você tem que transformar em texto, não pode fazer dessa forma, tá bom? De jeito nenhum que isso aqui pode acontecer, tá? De jeito nenhum. Então, não pode sair vivendo essa aventura, olha só, também não liberar que veja que aqui há uma indicação de parágrafo, aqui não, né? Veja que aqui entre o título,
né? E a composição do texto soltou-se uma linha, aqui já não soltou, então a gente tem problemas estruturais que a gente chama de falta de paralelismo, ou seja, a mesma estrutura sendo replicada, não houve, né, esse cuidado. Então, gente, muito cuidado mesmo, porque infelizmente a palestra foi longa, mas foi necessária, não é? Infelizmente. Eu não fico nada feliz quando meus alunos perdem nota em apresentação, porque o sacrifício para construir um texto é tão grande, tá certo? E às vezes o cara tá lá com o total em todos os itens temáticos e por conta de meio ponto ele tá ali penduradinho, né? Até porque no somatório de pontos ele acabou ficando naquela situação. Então, atenção, tá?